Glória a Deus. O Senhor é sempre bom. Se sentem, por gentileza. Hoje é noite de oração. Oração, sabe, ação? É que orar com ação correspondente àquilo que nós fomos ensinados por Deus através da sua palavra. Amém, amados? Então vamos agradecer. Pai, nós te louvamos. Nós te damos graças pela sua palavra, Pai, por todos aqueles que estão aqui, por todos e por tantos outros que estão nas suas casas. Nós te damos graças que essas pessoas, Pai, elas sejam tocadas através da sua palavra, através do mover do teu Santo Espírito, Pai, coisas possam acontecer. O seu de repente possam acontecer nessas vidas, nesse dia que se chama hoje. Amém? Vocês creem dessa forma? Então assim será. Amém? O nosso tema é orando com a ajuda do Espírito Santo. Olha que boa. Não é fantástico isso? Orando com a ajuda do Espírito Santo, o nosso ajudador, aquele que foi dado da parte de Jesus Cristo, que ele falou, se eu não for, ele não virá. Então, o Espírito Santo, ele veio com essa função de nos conduzir e de ser nosso auxiliar. O que podemos entender é que o auxiliar não é responsável por fazer. É responsável para nos ajudar a fazer. O responsável a fazer, fala para os seus irmãos, é você. Somos nós que somos responsáveis a fazer aquilo que o nosso ajudador, sabe, está nos aconselhando. E o Espírito Santo tem muita gente que fala em línguas, ora, ele fala também que é o Espírito Santo que está falando. Eu vou deixar bem nítido para que vocês entendam. Não é o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão... É o Espírito Santo... Não. O Espírito Santo está proferindo, sabe, as línguas, mas o seu Espírito é que fala. Vocês entenderam isso? É o seu Espírito que está falando, ou seja, o Espírito Santo está proferindo as línguas à maneira dos céus, porque há dois tipos de oração, a mental, que é com a sua mente, e a espiritual, que é através da ajuda do Espírito Santo. Quando você não sabe como fazer, como orar, como pedir, a Bíblia fala que você tem um auxiliador, um ajudador, aquele que não faz tudo, aquele que não é responsável por fazer, mas é responsável por te auxiliar, para te conduzir em toda a verdade através da sua palavra. Então, nós temos a capacidade dada por Jesus Cristo mesmo para que possamos fazer com que nossas orações elas possam ser perfeitas e possam ter sucesso em Deus, porque quando você, sabe, entende que você está com sua mente muito confusa, você sabe a quem você vai recorrer, ao Espírito Santo. Você não vai recorrer ao seu WhatsApp, aos seus amigos, não. Você vai recorrer àquele que conhece as profundezas do coração de Deus, aquele que fez o homem, aquele que testifica e sabe como nós funcionamos. Então é o Espírito Santo que vai te conduzir. Quais são as palavras que serão proferidas para que o seu espírito fale?
Não é o Espírito Santo que vai falar. Ele vai proferir, sabe? Ele vai dar as palavras, mas a sua boca é quem vai falar. É tremendo, amado. É que eu vou contar uma história, sabe? Eu vivia com a minha irmã, que está ali em um apartamento de 2 quartos, né? E quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, foi uma coisa linda. Foi uma coisa linda. De madrugada, 2 horas da manhã, nossa, eu comecei a pular, a me alegrar. Nossa, e os meus sobrinhos, eles falavam, mãe, ou meu tio está doido. Mas eu não estava doido. Era uma coisa fantástica, uma alegria tremenda, amado. Vocês nem... Olha, é um dia que é marcante. Você nunca esquece quando você é tocado por dentro, quando o Espírito Santo vem dentro de você para testificar que você não está só, mas Ele está ali contigo para toda e qualquer situação. Amém, amados? E para começar, nós vamos ler lá em Romanos 8, a partir do 26 ao 27. Que está escrito assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemido inexprimível. Está falando aqui do Espírito Santo, é esse mesmo Espírito que profere as palavras para o seu interior, seu Espírito. Amém, amados? Entenderam bem? Então, quando você estiver na sua casa, que não souber o que fazer, toda confusa com situações que vêm para te confundir, até mesmo para que você tome decisões certas e corretas diante de Deus. O que eu vou comprar? O que eu vou fazer? Entendeu, amados? O Espírito Santo está ali porque só Ele é conhecedor do amanhã. Você não conhece, você nem mesmo sabe se os seus olhos verão o amanhã, mas Ele sabe. Então, nós temos que saber que o Espírito Santo está ali para nos ajudar. Então, use mais Ele. O Espírito Santo, Ele está ali dentro de nós para nos conduzir, não é para confusão, mas é para nos tirar da confusão que nós mesmos nos metemos. Ele é especialista. Então, todas as vezes que vocês estiverem nessa situação, recorra ao Espírito Santo. Recorra ao Espírito Santo. Eu estava lendo esta semana, o Kenneth Hagin era especialista em orar muito em línguas. E um dado momento ele foi em um dos ministérios lá no Texas, e tinha 135 pessoas numa aula dominical. Olha, 135 pessoas só. Nossa, ele aconselhou o pastor a fazer um propósito, a separar pessoas para que eles pudessem se separar, para que eles orassem em línguas, a pontos de ter gemidos inexprimíveis. E você sabe o resultado, em um ano, ele voltou lá, tinha 600 pessoas. De 100, olha, a multiplicação, quando você
recorre às armas espirituais, Deus ele responde na grandeza que ele é. O Deus de multiplicação, o eu sou, o El Shaddai, aquele que é aquilo que ele é, o eu sou, o Deus de toda graça. Então, veja, no prazo de 1 ano que pessoas se separaram ali gemendo, orando, se dando o Senhor, não por suas questões, mas por questões que o Espírito Santo ia colocando dentro deles. Ou seja, são pessoas separadas que se tornaram dependentes de uma causa. A causa do Evangelho. E essa causa gerou, são 135, são 465, né? Por ano. 465 pessoas acrescentadas no ano. Olha, amada, é muito bom. É muito bom. Então, uma dica que o Espírito Santo está dando para vocês hoje, nessa noite. Na palavra, há meios lícitos de se multiplicar, há meio lícito de se conquistar, há meio lícitos de se manter naquela conquista através das armas espirituais, que tem muitas vezes que você vai falar com a sua mente, mas a palavra fala que Satanás está ao derredor. E muitas vezes, se você for falar com a sua mente, ele vai ouvir, nossa, é o plano que ela está, ele vai atrapalhar. Vocês entendem isso? Então, se a Bíblia fala que nós somos pessoas espirituais, então vamos usar as armas que nós temos, que é poderosa em Deus, amados. Oração em língua é poderosa em Deus. Ela vai, além de ser poderosa, ela vai te edificar por dentro. E a Bíblia fala que quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus, ou seja, quem resolve. Aleluia. Em 1 Coríntios, por gentileza, no capítulo 14, versículo 14 e no versículo 15. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Aqui está falando do nosso espírito, está falando em letra minúscula, que quando fala do Espírito Santo é E maiúsculo. Mas quando fala do meu espírito, aonde o Espírito Santo está habitando, é nesse espírito de letra maiúscula, minúscula. Vocês entenderam bem? Esse espírito de letra minúscula é o meu espírito que está falando. E é esse que ora de fato. O Espírito Santo, ele vai te colocar palavras dentro de você, mas é o seu espírito que vai falar através da sua boca, porque tem muita gente que fica, sabe, esperando o Espírito Santo vir abrir a boca, mas não é assim. A boca quem abre somos nós, e o Espírito Santo fala através do nosso espírito. Entendeu? É que tem, fala em língua, a pessoa, não, é abrindo a boca. A palavra sai, pela boca, e o Espírito está proferindo, é como se fosse uma panela de pressão. O Espírito, sabe, está ali te conduzindo, sabe, as palavras, está proferindo as palavras para o seu Espírito, e ele quer falar, ele quer se manifestar, e a pessoa fica, não, abra a boca. O Espírito Santo, ele não vai te abrir a sua boca, é você.
O Espírito Santo é educado. Fala assim: o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou por que ela fica infrutífera? Porque, meus amados, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. A nossa mente não vai entender. Então, é por isso que Paulo fala que temos que orar em outras línguas, mas também com a nossa mente. Para quê? Para que nós possamos manter equilíbrio. Equilíbrio. Eu já fui em um ministério que a pessoa só falava contigo em línguas, e eu não entendia. É um desequilíbrio. Então, aqui dentro, nós temos, e Paulo, ele falava, eu prefiro falar uma palavra só, e explicar com a minha mente como se fala, como se recebe, como se age, como que o Espírito Santo age com a minha mente, assim como eu estou falando com vocês, explicando de maneira bem clara para que vocês possam entender que não é o Espírito Santo que fala e nem é ele que faz. O Espírito Santo é auxiliar. O responsável para fazer somos nós. É mim, sou eu. Mas, por gentileza, só o 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, um equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio. E não sermos, sabe, aquele que se manifesta e sai rodando e dando porrada nenhuma. Não, amado. Nós somos equilibrados. Aconteceu comigo, eu já perdi um óculos. E tomei uma pancada na cara que eu perdi um óculos. O porquê? Por que acontece isso? Porque as pessoas não são ensinadas que o Espírito Santo é educado. O Espírito Santo, ele não faz bagunça. Ele desfaz a bagunça. Vocês entendem, amados? Então, aqui nós temos o privilégio de sermos ensinados como que ele age dentro de mim e dentro de você, que ele veio para nos conduzir na palavra, na verdade, nas coisas certas e não nas coisas erradas. Então, é que eu gostaria que me colocasse, por gentileza, em Gálatas, no 4, a partir do 19. O apóstolo Paulo, ele falou assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Veja que aqui está falando da igreja de Gálatas. E veja que está falando de cristão, que já eram crentes. Mas veja que tinha que haver um grupo separado para que estivesse intercedendo para que Cristo fosse formado dentro daquelas pessoas verdadeiramente. Ou seja, um trabalho dentro do ministério. Não é só se converter, porque Deus não está interessado em convenções. Deus está interessado em nascimento, nascer de novo, aquele que nasce de novo em Cristo, para ser uma nova criatura, esquecendo das coisas que já passaram, que ele fala, eis que tudo se fez novo. A convenção, muitas vezes, é
convencimento, mas tem que haver um grupo que interceda por aquelas pessoas que não sabem, aquelas pessoas que estão chegando, e há aquele grupo que está pagando o preço, gemendo, chorando, para que Jesus Cristo fosse realmente o centro da vontade daquela pessoa. É que tem um determinado livro que fala que aquele, se eu não me engano, é o Carlos Finney, ia fazer todas as concentrações de evangelismo, e fala que ele mandava o pai, nasce, né, junto com mais 2. 3 semanas antes, esses homens ficavam dentro das pensões, orando, gemendo, sem se alimentar, gerando coisas, gerando resultados, limpando as arestas, limpando as estradas, para que quando aquele pregador chegasse, as coisas se tornassem mais fáceis. E fala que no momento que ele pregava, toda a cidade se convertia, que todos os bares se fechavam. Há um trabalho por trás, ninguém faz nada sozinho, e só através da oração que as cadeias são quebradas, as fortalezas são quebradas, e o reino de Deus é estabelecido na terra através de pessoas que não aparecem para o homem, mas aparecem para Deus. E é aquela pergunta que fala: quem somos nós quando ninguém está nos vendo? E que sejamos, sabe, aquelas pessoas que estejamos lá, intercedendo, orando. Pai, eu não sei o que orar, mas eu vou me colocar na posição, me usa como você quiser, da maneira que você quiser, mas me usa. Aleluia. Deus é bom, amados. Deus é maravilhoso. Aqui fala em Romanos, ele fala que o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Veja que muitas vezes o Espírito Santo, ele não vai nem combater Satanás e nem seus demônios. Não, sabe, ele vai combater nós mesmos por dentro. E te levanta, rapaz, te levanta, levanta a tua cabeça. Entende as nossas fraquezas de não querer se levantar, de pensar que não pode, e de pensar que não sabe, de pensar que não vai dar certo. E o Espírito Santo está ali para lutar contra essas coisas, nossas guerras. Quando ele luta as nossas guerras, você deixa ele lutar as suas guerras internas. Você permite que ele te leve a lugares espirituais que você jamais chegou, em oração. Amém, amados? Aleluia. Vamos. Livro de Isaías, no capítulo 66, versículo de 8 a 9. Quem jamais ouviu tal coisa?
Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Esse versículo tem muita gente que pensa só que só é falando quando o Moisés estava no Monte Sinai, não. Mas aqui o Espírito Santo, ele está dando direções, está falando de coisas do presente, mas também está nos levando para o futuro. Que quando fala de Sião, sabe, está falando de pessoas que já nasceram de novo, de pessoas que receberam Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Veja que ele fala do Monte Sinai, mas ele te fala também do Monte Sião, que somos nós, a Igreja de Cristo. Aleluia. Agora, livro de Hebreus 12, 18 ao 24, para fechar. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, aqui está falando do Monte Sinai também, ao glagor da trombeta e ao som de palavras tais que, quanto ouviram, suplicaram que não lhe falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado, até um animal se tocar, o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Está falando no momento que Moisés estava no Monte Sinai com o povo. Vocês entenderam? E que Deus apareceu daquela forma que o povo teve medo. Mas vamos mais, para que vocês entendam. Mas tende chegado, olha, está nos jogando para frente. Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E quem é que pertence a Jerusalém celestial? Nós que vamos subir. A incontestável hostes de anjos e a universal assembleia, mas a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito do justo aperfeiçoados. E está falando de nós. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Veja que o Espírito Santo é tão maravilhoso que esses abençoados, o Espírito Santo, ele, quando a gente vai se colocando à disposição da palavra, sabe, ele vai esclarecendo as coisas que a gente não sabia, que a gente lia, mas que a gente não sabia. Você falava, mas quem é Sião? E eu não sei. Nós temos que saber há um tempo que estava no presente, há um tempo que estava no futuro, que
nós já estamos inseridos nesse futuro, a igreja gloriosa, que Jesus é o mediador da nova aliança. É nesse contexto que nós estamos inseridos, e é nesse contexto que nós podemos orar em línguas, falar com Deus, com quem resolve, porque nós temos nada mais, nada menos do que o Espírito Santo dentro do nosso espírito, querendo falar e querendo nos motivar e querendo levantar nossos olhos para os céus, porque é de lá que vem toda a boa dádiva. Vocês entenderam, amado? Então, é com essa consciência que nós vamos orar. É com essa consciência que o nosso pastor vai nos conduzir em oração, sabendo que quando você estiver na sua casa, tire um tempo para que o Espírito Santo ele possa estar se manifestando através das suas ações correspondentes, porque oração nada mais é do que ações colocada em evidência. Vocês entenderam? Oração. Oração. Ou seja, ore, mas faça alguma coisa. É ação. O orar somente não resolve, mas a ação sim. Veja que quando fala orar é fé, mas a Bíblia fala que a fé sem obra é morta, sem a ação é morta. Ore, mas também se mova, faça. O que podemos entender é que quando Deus diz que já tinha dado Jericó a Josué, ele precisou lutar. Ele precisou rodear, se cansar. Ele não ficou lá, ele já deu. Não, ele fez alguma coisa e a coisa aconteceu. As muralhas caíram. Então faça alguma coisa e essas muralhas vão se cair. E os impedimentos vai sair. E você vai ser assistida com tudo que tem nesse lugar. E que você ainda não penetrou, mas através da oração, você vai chegar lá, aonde está esses tesouros escondidos. Amém?